Olá, este é o curso de Fundamentos Matemáticos da Física B e nessa primeira aula nós estaremos falando de campos escalares e vetoriais. Esse assunto é absolutamente vital para todo o resto do curso, que vai ser baseado em entidades escalares e vetoriais, conhecidas como os operadores diferenciais. Pois bem, a primeira coisa então que nós temos que diferenciar é o que é um vetor e o que é um campo vetorial. Nós já estudamos em outro momento os vetores. Nós sabemos que os vetores poderiam ser representados por segmentos de reta orientados. Então, esse vetor V pode ser representado graficamente dessa maneira e diz que a entidade matemática V ela tem um módulo dado pelo comprimento do vetor, uma direção, que é a reta associada a essa reta suporte aqui, e um sentido que é dado pela ponta da reta. Pois bem, vejam que esse vetor, nós não falamos sobre a questão de onde o vetor está sendo aplicado, então esse vetor é exatamente idêntico a um outro vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esse caso é um vetor constante, se quiserem, e ele poderia ser representado, só para dar um exemplo, como algo do tipo 3i mais 2j menos 5k. Apenas um exemplo. A diferença entre essa entidade vetor e a entidade campo vetorial é o que nos interessa compreender no que se segue. Então vamos lá. Então vimos que vetores podem ser representados como segmentos de reta orientados, isso foi o que nós acabamos de ver. E agora vamos tentar entender o que significa um campo vetorial. Pois bem, vejam um caso de um exemplo típico de um que nós podemos chamar de um campo vetorial dado aqui. Vamos supor que nós estivéssemos calculando como se distribui as correntes de vento ao longo da superfície terrestre. Então, é claro que a corrente de vento ela não tem sempre o mesmo valor em qualquer ponto que nós queiramos distinguir nesse mapa. Os ventos satisfazem, na verdade, uma situação em que em cada ponto do espaço x, y, z, se estiver considerando também a altitude, nós vamos ter associado a ele uma determinada velocidade de vento que já não será mais constante. Ou seja, a velocidade do vento passa a ser uma função do lugar em que nós estamos considerando. Então, em cada ponto P, que é equivalente também a um vetor, nós temos uma velocidade V específica do vento. Isso que está aqui é um vetor, mas é um vetor que depende do ponto considerado. Então, vetores que dependem de um ponto considerado, eles são chamados de campos vetoriais. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, nós temos nesse ponto aqui um vetor assim, e à medida em que nós vamos andando, esse vetor vai mudando a direção assim. Isso significa que se nós colocássemos, por exemplo, uma pena aqui, pena de passarinho, uma leve, né? Ela seria carregada pelos ventos, mais ou menos dessa maneira que está aqui. Porque isso representaria como os ventos atuariam sobre essa pena. Então,
os vetores e os campos vetoriais se diferenciam simplesmente pela propriedade que os campos vetoriais são sempre vetores, agora fixados em determinado ponto do espaço, de tal maneira que em cada ponto, para cada ponto P, se associa um vetor V de P. Então, isso é um campo vetorial. Vamos ver alguns exemplos de campos vetoriais. Então, vejam só, esse campo vetorial aqui, ele está dizendo que é, de certa maneira, um campo vetorial, primeiro, dado no espaço tridimensional. E notem que ele tem a propriedade de que, para pontos muito perto do centro, os vetores são pequenininhos e à medida em que eu vou saindo radialmente, eu vou obtendo vetores cada vez maiores, mas eles estão apontados sempre radialmente com relação ao centro. Nesse outro exemplo aqui, agora que está sendo representado no plano, eu tenho vetores que formam uma espécie de círculo ao redor da origem. E é como se fosse, por exemplo, um campo de um ciclone, alguma coisa assim, que tivesse os ventos girando em torno de um determinado ponto. Então, em cada ponto P, que pode ser considerado um ponto ou até mesmo um vetor, existe uma biuniversalidade entre o vetor e o ponto, que ambos podem ser representados assim. Então, cada ponto desse tipo, ou vetor posição, desse tipo que está aqui, eu tenho associado uma determinada velocidade, ou uma determinada força, ou qualquer outro tipo de vetor que precise para a sua representação de um modo, uma direção e um sentido. Então, vejamos. Nós temos alguns exemplos de campos vetoriais e escalares, em particular o campo de velocidades, já vemos falando dele. O campo magnético é também um vetor, campo vetorial. E o campo de força, de forma mais geral, é um campo vetorial também. Agora, a questão é saber que expressão nós podemos dar a um campo vetorial. Então, só para dar um exemplo, nós temos aqui uma representação. É um exemplo intuitivo, evidentemente, mas nós podemos ver o seguinte, que à medida em que nós nos afastamos da origem, o módulo desses vetores, ele vai aumentando. A direção e o sentido, elas são tais que o sentido é horário e a direção é tangente a uma curva, a um círculo que tem como centro a origem. Então, se nós quiséssemos expressar esse campo vetorial, vamos supor que seja através de um vetor V. Esse vetor que está no plano poderia ser representado como sendo menos y i mais xj. Por quê? Porque este campo vetorial ele é perpendicular ao vetor posição. Vejo então aqui ao vetor posição, que poderia ser escrito como sendo xi mais yj, porque se fizéssemos um produto escalar com a posição e o vetor v, obteríamos exatamente o valor zero. Então, eles são perpendiculares, como se espera intuitivamente aqui, para qualquer posição que nós assumamos.
Então, esse campo vetorial V, que está sendo a representação matemática do que está representado graficamente aqui, ele pode ser escrito dessa maneira. Vejam que à medida em que eu vou aumentando os valores de x e de y, se esses valores aumentam, o módulo de v, que é dado por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ele vai aumentando também. Mas a direção e o sentido, eles são dados por essa relação que aqui está. Vejam que essa relação, então, depende em cada posição, porque vai depender tanto de x quanto de y no que tange as componentes. Então, Vx, que é a componente x de V, é igual a menos y, e Vy, que é a componente y de V, é igual a x. Tá certo? Vamos pegar então mais um exemplo, que é agora no espaço, que poderia, por exemplo, representar um campo elétrico, aqui na verdade uma pequena alteração, ou até mesmo um campo gravitacional. Mas aqui o que nós estamos percebendo, e que é contrário à ideia de campo elétrico, é que o módulo aumenta à medida que nós caminhamos a partir da origem que está considerada aqui no centro desse cubo. Então, neste caso, nós teríamos uma representação matemática, que é o que nós estamos interessados em fazer. Então, nós teríamos uma representação matemática em 3 dimensões de algo do tipo xi mais yj mais ek. Evidentemente que isso é uma questão intuitiva, porque é claro que esse aumento de módulo que está tendo entre posições próximas e distantes poderia obedecer uma lei matemática um pouco diferente dessa. Mas supondo que esse aumento seja linear, como até parece ser o caso, olhando rapidamente para a imagem, o que nós temos seria um campo desse tipo, que é um campo radial, e que poderia ser escrito em coordenadas esféricas, que nós vamos definir mais adiante, simplesmente como sendo um módulo apontando para a direção radial R, que seria a direção radial. Mas nós vamos voltar a falar dessa questão um pouco mais adiante, quando nós vamos estudar os sistemas de coordenadas curvilíneos ortogonais. Ok, então nós temos várias possibilidades de campos vetoriais. Na verdade, inclusive nós temos possibilidades de campos vetoriais que são conservativos, não conservativos, como nós vamos definir mais adiante. Então, por exemplo, um campo de força no plano poderia ser simplesmente definido como sendo xy menos xj. Então, se nós pensássemos num campo assim, apenas um exemplo, no plano yx, o que nós teríamos? Nós teríamos na posição 0, nós teríamos um valor x igual a 0, y igual a 0, dando o vetor 0i mais menos 0j, que é um vetor 0. Em qualquer posição sobre o eixo do x, nós continuaríamos tendo um vetor que não tem nem módulo, nem direção, nem sentido. Mas se nós estivéssemos considerando, perdão, em qualquer posição aqui, sobre o eixo y, né? Claro, que é quando x é igual a 0. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, uma posição em que x é igual a 1, aqui é 0, porque é 0 na posição e na direção i. Então a direção i está para cá, só para lembrar. A direção j está para cá. Então x igual a 1, a parte em i
é zero, porque o y é igual a zero, mas a parte em j é menos 1, porque o x é igual a 1. Então, isso aqui dá menos 1 na direção j. Menos 1 na direção j está assim. Certo? Se nós estivéssemos agora em x igual a 3, o que aconteceria? Y igual a zero, né? Esse ponto que está aqui. Esse aqui continua sendo zero, mas esse passa a ser a menos 3 na direção j. Então ele tem um módulo maior e está na direção j. Se nós estivéssemos num ponto x igual a 1 e y igual a 2, o nosso vetorzinho neste ponto aqui seria f no ponto 1, 2, seria igual a 2i, por conta disso aqui, menos j. Então esse vetor já não seria mais um vetor perpendicular a qualquer dos eixos, mas seria um vetor mais ou menos desse tipo que está aqui. E à medida que nós formos fazendo esse traçado, nós vamos obtendo exatamente uma estrutura similar a essa que está representada aqui. Então é assim que se constrói uma expressão matemática de um campo vetorial, e é isso que essa expressão matemática, uma expressão matemática desse tipo, ela representa. Um caso de um campo escalar, por outro lado, ele é diferente, porque o campo escalar ele é simplesmente uma representação do tipo Q de x, y, z, mas que não é um vetor, é simplesmente um escalar, ou seja, um número. Então isso aqui está dizendo que a sua grandeza, a sua quantidade, é uma quantidade que depende da posição, mas ela é um valor escalar. Então, por exemplo, a temperatura, podemos usar isso aqui como temperatura, é um campo escalar, porque você pode associar a um determinado ponto um valor qualquer da temperatura, mas a temperatura não tem nem direção nem sentido, ela tem apenas modo, por isso ela se forma então aqui o que nós chamaríamos de campo escalar. Então é isso. É isso que nós gostaríamos de apresentar como sendo esse importante conceito fundamental, porque nós vamos estudar mais adiante, de campos vetoriais e campos escalares. Obrigado por assistir.